avaliação, tá bom? Muito bem. Hoje nós estamos aqui com os hospitais com UTI adulto e infantil, neonatal e pediátrica do Espírito Santo, para a gente poder conversar sobre a avaliação nacional das práticas de segurança do paciente 2022. Estamos com uma convidada muito querida, representando a Anvisa, que é a Eiko Santana. Ela vai conversar com vocês, então, um pouquinho sobre a avaliação. Depois nós vamos ter um tempo para perguntas, tá? Que devem ser feitas pelo chat ou pela ferramenta QA, que fica bem embaixo da tela, aqui no Zoom. E também a gente vai passar uma lista de presença que a Débora vai estar colocando na parte de mensagem. Então, Eiko, fique à vontade, tá bom? Para você poder começar a conversar com nossos núcleos de segurança do paciente. Sejam todos bem-vindos. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Nájila. Em nome da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviço de Saúde, da Gerência Geral de Tecnologia em Serviço de Saúde, gostaria de agradecer o convite, né? Tão feito, né, pelo Núcleo, né, de Segurança do Paciente do Espírito Santo e também, né, Núcleo de Segurança do Paciente, né, para apresentar, né, o tema, que é um tema de suma importância, né, não somente para a vigilância sanitária, mas também para os serviços de saúde e a população em geral, que é a avaliação das práticas de segurança do paciente 2022. Bom, então, apenas, né, contextualizando, então, resgatando aí a epidemiologia dos eventos adversos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em países de alta renda, 1 em cada 10 pacientes sofre algum tipo de evento adverso quando da prestação da assistência à saúde. E essa situação, ela é mais complicada em países de baixa e média renda, onde a estimativa é 1 em cada 4 pacientes sofre algum tipo de dano, né, em serviços de saúde. Então, isso contribui para 134 milhões de eventos adversos por ano, e culmina, né, em 2,6 milhões de óbitos. Então, só para se ter ideia, anualmente isso representa 23 milhões de anos de vida perdidos, né? Aí, felizmente, 50% destes eventos adversos são evitáveis se instituídas medidas, né, de prevenção de danos aos pacientes, né, minimizando, então, os riscos em serviços de saúde. E o que é a segurança do paciente? Né? Apenas, né, para relembrar, então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e essa definição também se encontra tanto na Portaria 529 de 2013, né, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente no país, quanto na RDC 36 de 2013, que institui as ações de segurança do paciente em serviços de saúde, né, do país. Então, é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde, não é? Esse mínimo, né, aceitável é o que é viável, né, diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis, né, frente a isso, né, quando o cuidado é prestado, frente ao risco de não tratamento ou de outro tratamento. Né? Então, e o dano desnecessário é o evento adverso, né, propriamente dito. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde propôs uma nova definição para a segurança do paciente, né, que é uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminua riscos,
reduz a ocorrência de danos evitáveis e torne os erros menos frequentes e reduz o impacto do dano, né, do evento adverso, quando isso ocorrer. Então, essa é uma definição mais ampla de segurança do paciente, e a tendência, né, é que essa definição seja adotado ao longo, né, do tempo. E o que é prática de segurança do paciente? Né? Então, há evidências, né, já, né, descritas, né, de que toda a prática de segurança baseada em evidências, ela reduz a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, resultantes da exposição, né, ao sistema de saúde e uma variedade de doenças e procedimentos. Né? Então, as práticas de segurança do paciente, de fato, previnem danos em serviços de saúde. Então, apenas relembrando, a RDC 63 de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de saúde, então, ela foi publicada, né, em 2011, então, desde 2011, há uma preocupação, né, da Anvisa e de toda a SNVS com a segurança do paciente. Então, de acordo com o artigo 8º, o Serviço de Saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, né, envolvendo, então, mecanismos de identificação do paciente, orientações para a higiene das mãos, ações de prevenção e controle de eventos adversos, incluindo, então, relacionadas, né, à assistência à saúde, incluindo, então, as infecções relacionadas à assistência à saúde, mecanismos para garantir a segurança cirúrgica, mecanismos para prevenção de quedas, de lesão por pressão, etc., né, entre outros. Em 2013, também, apenas, né, para contextualizar o histórico, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente, como né, de conhecimento, né, de todos. Então, objetivou contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos do país. São objetivos específicos: implantar a gestão de risco. Não é? O que é a gestão de risco? Né? É a aplicação das políticas, dos procedimentos, né, para identificação, análise e avaliação, comunicação e controle dos riscos, né, e eventos adversos, né, no serviço de saúde. Envolver os pacientes e familiares nas ações é de suma importância, tanto a RDC 36, né, também a 63 de 2011 e também a portaria 529 de 2013 reforça, né, que os pacientes devem ser envolvidos para que possam também participar de sua assistência, né, do autocuidado e também apoiar a prevenção de danos em serviços de saúde. Ampliar o acesso da sociedade às informações que devem ser, né, o mais transparente, né, devem ser transparentes, produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre o tema da segurança do paciente e incluir, né, o tema em todos os ensinos, né, seja técnico, de graduação e pós-graduação na área da saúde. Então, relembrando também alguns pontos importantes aqui da norma, da RDC 36 de 2013, o PSP, ele é um documento que deve ser elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Esse Núcleo de Segurança do Paciente, ele é instituído pela direção do Serviço de Saúde. Então, essa instância elabora o Plano de Segurança do Paciente, que é o plano que contém, né, que dispõe, que apresenta todas as estratégias e ações baseadas na gestão de risco, todas as ações que os serviços de saúde realiza, né, e que, então, envolvem, né, por exemplo, a identificação, a higiene das mãos, a segurança cirúrgica, né, todos aqueles que já mencionamos, acrescido de comunicação efetiva e promoção do ambiente seguro. E, né, é importante também frisar que a notificação dos eventos adversos, né, de acordo com a RDC, ela é feita até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio de ferramentas disponibilizadas pela Anvisa. Atualmente, é o Notivisa, módulo assistência à saúde. E os eventos que evoluírem, né, para
óbito, eles devem ser notificados até 72 horas a partir do ocorrido. E, de acordo com a nota técnica, né, número 5 de 2019, os eventos, né, adversos, né, graves, os never eventos, os eventos que nunca deveriam ocorrer em serviço de saúde, também devem ser notificados dentro deste prazo. De acordo com a busca, né, realizada, então, no cadastro de instituições da Anvisa, ontem, né, no horário do almoço, então, 11h30 e pouco, né? Então, foram registrados 6.114 núcleos de segurança do paciente, né, em todo o país. Né? Então, lembrando que para notificar, né, é necessário o cadastro das instituições na Anvisa, né, assim como para acessar todos os sistemas de informação da agência. Bom, então, avaliação nacional das práticas de segurança do paciente. Então, entrando no tema, né, propriamente dito, essa atividade sanitária ela está prevista no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente. Né? Então, esse Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente, ele foi publicado, essa é a segunda versão do plano, publicado em março de 2021, e objetiva integrar as ações do SNVS para promover a qualidade assistencial e a segurança do paciente, visando a gestão de riscos e a melhoria do serviço de saúde. Então, esse plano, ele é fruto, né, de um esforço, né, conjunto de vários especialistas no tema da vigilância sanitária, de várias vigilâncias sanitárias, também integrantes, né, da Anvisa, de universidades, entre outros. Então, esse é o objetivo do Plano Integrado, ele foi publicado também sob a forma de portaria, e um dos objetivos específicos é promover a adesão às práticas de segurança do paciente pelos serviços de saúde, o objetivo específico 3. Então, para alcançar esse objetivo 3, de acordo com o Plano Integrado, foram, então, estabelecidas metas. Uma delas é, até 2025, 90% dos hospitais com UTI adulto, pediátrico e neonatal participando da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente. Então, de forma escalonada, né, para o ano 2022, né, espera-se, né, que está previsto que 75%, né, destes serviços participem preenchendo o formulário de avaliação nacional das práticas de segurança do paciente. E também uma meta 11, né, que é até 2025, serviços de saúde considerados prioritários, que são os serviços de saúde com leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal, além dos serviços de diálise, né, que prestam assistência a pacientes com doença renal crônica. Então, todos esses serviços, classificados como de alta conformidade às práticas de segurança do paciente na avaliação nacional destas práticas, né? Então, aumentar o percentual dos serviços na lista de alta conformidade. Então, a meta, né, para 2022 é mais 5% de serviços na lista de alta conformidade às práticas de segurança do paciente. Então, o plano integrado, ele traz também o fluxograma, né? Aqui não vamos conseguir, né, fazer a leitura, mas apenas, né, para reforçar que o plano integrado, ele traz o fluxograma e os papéis desempenhados por cada par envolvido, né, em prol da segurança do paciente, por exemplo, serviços de saúde, né, NSP Visa, os núcleos de segurança do paciente das vigilâncias sanitárias e a Anvisa. Então, cada um tem o seu papel dentro, né, do monitoramento da avaliação das práticas de segurança do paciente, não é? E
A avaliação das práticas de segurança do paciente, né, é bom resgatar também esse histórico, que desde 2016 ela vem sendo realizada, né, aplicada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com a importante participação dos hospitais com leitos de UTI. Então, estamos no 7º, né, ano de continuidade, de implementação, né, e de aplicação de avaliação destas práticas nos serviços de saúde prioritários. Lembrando que o formulário de diálise, né, também de avaliação das práticas de segurança do paciente em serviço de diálise também já foi disponibilizado, né, e que hoje, né, o foco será os serviços de saúde com leitos de UTI, né, conforme solicitado, né, pela organização do evento. Então, podemos sumarizar, né, os passos em 4, né, os passos da avaliação das práticas de segurança do paciente. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, a Anvisa disponibiliza o formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente. Né? Disponibilizando esse link, né, é bom lembrar também que esse formulário ele é revisado pelos núcleos de segurança do paciente, né, e também por todos os colaboradores, né, que são os especialistas no tema, além de comissões, né, CNCIRAS e também a COVIS, a Comissão de Vigilância Nacional, né, de Vigilância Sanitária para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, ou seja, a Anvisa conta, né, com essa revisão feita por parte, né, de todos esses entes, e então, depois de exaustivamente revisado esse formulário, ele é então colocado à disposição para que o serviço de saúde preencha, né, todas as questões deste formulário. Lembrando que, juntamente com o formulário, é também disponibilizada as orientações para preenchimento do formulário de avaliação, né, das práticas. Essa avaliação ela é anual e deve ser, então, respondida pelos serviços de saúde prioritários, certo? E ela é composta, né, a avaliação das práticas de segurança do paciente 2022 por 21 indicadores, que são os mesmos indicadores também, né, do ano anterior. Então, por exemplo, núcleo de segurança do paciente instituído, que é o 1, né, indicador 1, 2, PSP implantado, todos os protocolos de segurança do paciente, né, incluindo também os de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, e outros, né, de indicadores de processos, né, e outros também de resultados, né? O passo 3, né, a partir do preenchimento do formulário pelo serviço de saúde, no prazo estipulado pelo SNVS, depois disso, os núcleos de segurança do paciente, das vigilâncias sanitárias, né, assim como, que conta também, né, com o apoio das coordenações estaduais de controle, de prevenção, né, e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde dos estados e Distrito Federal, todos avaliam esses formulários preenchidos e validam as informações, né? Então, aqui também, depois dessa análise de todos os formulários preenchidos, o NSPVisa também, né, sorteia serviços de saúde para realização da avaliação in loco, né, que é onde faz a avaliação presencial, né, verificando se os dados informados pelo serviço de saúde, de fato, né, conferem com o que é verificado, né, localmente, né, no serviço de saúde. E depois disso, né, qual seria o outro passo? Depois, o serviço de saúde, o NSPVisa, ele envia o resultado dessas análises, né, quando ele preenche, então, a planilha
de análise do formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente, né, com os resultados, e preenche também a planilha de avaliação em loco, né, com os resultados obtidos, né? Envia todos esses documentos para a Anvisa, né? Antes disso, promove o feedback aos serviços de saúde que preencheram o instrumento, né? Que é um passo também de suma importância, né? Para que o serviço de saúde participante possa saber a sua classificação, né? E também verificar, né, quais indicadores, né, necessita de melhoria, né? E também o serviço de saúde também ele pode, né, fazer, né, uma contestação, né, dos resultados, entre outros. Bom, e tudo isso, né, esse feedback, ele promove ações locais, né, a partir dessas análises. Então, são traçados os planos de melhoria, né, traçados aí os planos de enfrentamento das não conformidades, né? Então, tudo isso é feito com o apoio da vigilância sanitária, né? Então, assim, a avaliação das práticas de segurança do paciente, ela é uma ação não normativa. Então, é uma ação de regulação, né? Não normativa, ou seja, ela é voluntária, né? Ela é voluntária e tem todo um contexto, né? Ela está apoiada para estimular o serviço de saúde na melhoria de suas práticas de segurança do paciente. E, né, logicamente, a Anvisa, de posse, né, de todas essas planilhas enviadas pelos NSP Visa, elabora também, né, o relatório nacional de avaliação das práticas de segurança do paciente, né, para promover uma devolutiva ao serviço de saúde participantes, né, serviço de saúde participantes em todo o país, serviço de saúde prioritários. Então, aqui, como é feito, então, essa avaliação, né? Seguem passos de acordo com a gestão de risco, né? Identificação do risco pelo serviço de saúde. Isso é feito quando ele quando ele preenche e envia a avaliação das práticas de segurança do paciente. Mas o não envio, né? Se o serviço de saúde prioritário ele não envia, ele é classificado como baixa conformidade às práticas de segurança do paciente, né? Avisa, então, ela revisa todos aqueles dados, né, conforme mencionamos, né, nos slides anteriores, e utiliza um instrutivo. Então, esse documento também ele é disponibilizado pela Anvisa para análise do formulário de avaliação das práticas, né? Esse documento também ele é revisado, né, pelos núcleos, pelos NSP Visa, né, de todo o país, para que seja, né, utilizado, né, um documento padrão para que os NSPs Visas possam avaliar, né, e analisar os dados recebidos por meio do formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente preenchidos. Então, faz também a avaliação em loco, né, um sorteio. A avaliação da vigilância sanitária ela é feita conforme essa classificação, em alta, média ou baixa conformidade. Para aqueles serviços de saúde classificados como baixa conformidade, avisa, determina a adequação às práticas de segurança do paciente com prazo definido e determina o envio da avaliação, desculpa, aqui está repetido, né? E depois, para o monitoramento, ela monitora o cumprimento dessas metas no prazo estabelecido. Para os serviços de saúde classificados como média conformidade, solicita adequação às práticas de segurança do paciente também com prazo definido. Então, aqui é onde são traçados, né, os planos de melhoria e todos esses planos são monitorados, né, pelas vigilâncias sanitárias. E, então, na fase de monitoramento, então, pela vigilância sanitária, né, já colocamos que monitora o cumprimento dessas metas e, por fim, comunica,
né, há uma comunicação pela vigilância sanitária, que é a publicação anual da lista de serviços de saúde classificados como alta conformidade às práticas de segurança do paciente. Lembrando que os serviços de saúde que alcançam 100% de desempenho, né, as práticas de segurança do paciente, recebem uma declaração de excelente desempenho emitida pela Anvisa. Né? Essa declaração, então, ela, né, também ela é repassada, né, aos serviços de saúde que alcançam 100% de desempenho. Então, avaliação das práticas de segurança do paciente em 2022. Né? Então, vamos avaliar, mostrar, né, apresentar os principais pontos do formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente. Como já dissemos, são 21 indicadores, né, de estrutura e processo que compõem o formulário de avaliação dessas práticas 2022. Pode ser acessada nesse endereço eletrônico e foi disponibilizada no dia 14 de abril deste ano. O prazo é até 31 de julho de 2022 para que os serviços de saúde prioritários respondam ao instrumento. Né? Portanto, desde já, né, já solicitamos e convidamos a todos os serviços de saúde do país, em especial o serviço de saúde, né, do Espírito Santo, para que respondam ao formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente 2022. Bom, então, como dissemos, juntamente com o formulário de avaliação, foi também disponibilizado o documento intitulado Orientações para preenchimento da avaliação das práticas de segurança do paciente 2022. É necessário que o serviço de saúde faça a leitura, né, detalhada das informações contidas neste documento para que, né, antes do preenchimento do formulário. Aqui, os dados gerais, o serviço de saúde, então, responde, né, estado, nome, fantasia, o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, natureza, né, do regime, e há uma pergunta, né, o serviço de saúde possui centro cirúrgico? Sim ou não? Se o serviço de saúde possui, assinala sim. Se não, se ele possui, centro cirúrgico ou centro obstétrico, mas em 2021, devido a situações excepcionais, né, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, né, ou a diminuição, né, de cirurgias, né, realizou menos, né, de 17 cirurgias, né, por exemplo, né, nesse caso, assinale não. Então, nesse caso, assinalar não se aplica, se responder não, assinalar não se aplica nos indicadores. Protocolo de cirurgia segura e protocolo para prevenção de infecção do sítio cirúrgico implantado. Né? Quando ele responde não, o indicador 16, conformidade para avaliação da aplicação, né, da lista de verificação de segurança cirúrgica, quando ele clica não, ele não aparece, ele não é habilitado, né? Tá bom? Então, por isso que não há necessidade, né? Como ele não aparece, né, apenas esses dois aqui, para esses dois deve ser aplicado, não se aplica quando o serviço de saúde possui centro cirúrgico ou centro obstétrico, mas, né, realizou menos de 17 cirurgias. A outra pergunta, o serviço de saúde possui centro obstétrico? Né? Se o serviço de saúde não possui centro obstétrico, assinalar não se aplica nos indicadores. Também, protocolo de cirurgia segura e protocolo para a prevenção de sítio cirúrgico implantado. Então, da mesma forma, se o serviço de saúde clica em não, não vai aparecer, né, o indicador 16, conforme, né, mencionamos aí no slide anterior. Então, não haverá prejuízo na pontuação final do serviço de saúde que não possui centro cirúrgico nem centro obstétrico. Essa pontuação será dividida apenas pelo número de indicadores aplicáveis a cada tipo de serviço. Então, são 18 indicadores aplicáveis ao serviço de saúde que possuem UTI adulto, mas não possui
centro cirúrgico neobstétrico, e 17 indicadores aplicáveis ao serviço de saúde, que possuem apenas UTI neonatal e ou pediátrica, mas não possuem centro cirúrgico neobstétrico. Então, 17, por quê? Porque ele não vai responder aquela questão, né, que é o monitoramento do consumo de antimicrobianos, né, porque somente serviços de saúde com UTI, né, adulto respondem. E também, né, acrescido, então, de todas aquelas outras questões, né, aqueles outros indicadores, né, aqui, que já referimos, o 5 e o 12, né, que ele... E por isso, então, né, são 17 indicadores, totalizam 17 indicadores. O indicador 16, que é a conformidade, né, da aplicação da lista de verificação do centro cirúrgico, só será habilitado, isso é o que nós já colocamos, né? Então, não vou, né, repetir, tá? Então, isso os serviços de saúde deverão assinalar, não na questão, o serviço de saúde possui centro cirúrgico, ou na questão, o serviço de saúde possui centro obstétrico, vai assinalar não, se eles realizaram menos de 17 cirurgias, certo? Aquele serviço de saúde que possui centro cirúrgico ou centro obstétrico. Então, apenas, né, reforçando o que já dissemos nos slides anteriores. O indicador 20 é a regularidade do monitoramento mensal do consumo de antimicrobianos em UTI adulto, né, que é o cálculo da DDD. É aplicável apenas aos hospitais adultos que possuem UTI adulto. Se o hospital não possui UTI adulto, marca a opção não. O serviço de saúde não monitora o consumo de antimicrobianos em UTI adulto para este indicador. Né? Então, é importante destacar que também não haverá prejuízo na pontuação final do serviço de saúde avaliado. Então, eles vão ser os indicadores, né, aplicáveis serão 20 indicadores aplicáveis aos serviços, aos hospitais que possuem centro cirúrgico ou centro obstétrico, que possuem apenas UTI neonatal e ou pediátrica, né? Porque não vão responder não, né, aqui a essa questão, e 17 indicadores aplicáveis aos serviços que não possuem centro cirúrgico e nem obstétrico e possuem UTI neonatal e pediátrica. Bom, a primeira questão, NSP instituído, né? Esse é considerado um requisito mínimo, né, para as práticas de segurança do paciente. Se o serviço de saúde não comprova adequadamente a conformidade ao indicador, ele será, né, automaticamente classificado como baixa conformidade às práticas de segurança do paciente. Então, o que é necessário, né? É necessário informar se instituiu formalmente o núcleo de segurança do paciente. Então, se ele apresenta NSP instituído, né, ou seja, se tem portaria, ato ou outra documentação formal, né, que comprove essa documentação formal de instituição dos NSPs, né, do NSP localmente, então, anexa junto ao formulário. E também é necessário, né, para pontuar nesse indicador, anexar ata ou registro de 2 reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente realizadas em 2021. Né? Então, são 2 reuniões, independentemente se ocorreu no primeiro semestre ou no segundo semestre, né? O mínimo são 2 reuniões, né, realizadas pelo NSP no ano de 2021. Né? Então, aqui, né, mudou, né, quando comparado, então, ao formulário anterior, né, que avaliou o ano de 2020. Plano de segurança do paciente implantado, né? Então, todas aquelas ações previstas na RDC, né, 36, né, acrescida de outros procedimentos que o serviço de saúde também realiza, né, localmente, tudo tem que constar no plano de segurança do paciente implantado. Né? Então, o que é um plano de segurança do paciente implantado? Né? É necessário, então, que esse plano ele contenha, né, é um plano que contém todas as ações e estratégias de gestão de risco, né, realizadas pelo serviço de saúde. Então, além disso,
ele deve conter todos os conteúdos básicos. O que são os conteúdos básicos, né? Conteúdo básico envolve, então, a análise, né, o diagnóstico, então, da situação, envolve todos os perigos, né, que foram elencados, os perigos em potencial que foram elencados, né, pelo núcleo de segurança do paciente, né, relacionados, então, aos procedimentos e aos processos realizados no serviço de saúde. É necessário também que tenha objetivo, né, quais são as estratégias, quais são as ações, quais são os indicadores, né? E também um cronograma, né, para todas essas ações previstas, né, contemplando todas essas ações. Então, tem que ter, né, o PSP com todos os conteúdos básicos e também, né, é necessário anexar este formulário além dos conteúdos básicos, esse plano de segurança do paciente, ele deve ter a data de publicação, né? Então, ele deve conter a assinatura, esse PSP ele deve estar assinado, né, pela instância, né, superior, né, pelo diretor técnico, né, por exemplo, assinatura à mão ou digital, né, eletrônica, do diretor de serviço de saúde, e ter data de publicação até dezembro de 2021. Não serão considerados, para fins desta avaliação, documentos publicados em 2022. Né? Então, para pontuar, né, nessa questão, são necessários este documento com os conteúdos básicos e com todos esses elementos. Né? Tem que estar assinado e a data de publicação é até dezembro de 2021. E aí, então, os protocolos das práticas de segurança do paciente. Então, são vários, né, protocolos, sendo que, para pontuar, em cada protocolo é necessário, então, anexar o protocolo, né, de um determinado tema, por exemplo, protocolo de prática de higiene das mãos implantado, né? Então, o serviço de saúde, ele elabora esse protocolo ele deve ser elaborado, né, uma equipe, né, multidisciplinar, com a presença, então, dos núcleos de segurança do paciente, né, aqui, né, especialmente, higiene das mãos, né, que é uma prática, né, inerente, né, à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, então deve contar, né, com o apoio da CCIH, né, e de outros comitês, né, também do serviço de saúde, né, da qualidade, né, e entre outros. Então, o protocolo de prática de higiene das mãos implantada, que é um exemplo, né, o serviço de saúde deve apresentar o seu protocolo, né, adaptado ao serviço de saúde, deve conter essas recomendações, né? Para cada protocolo tem a descrição. Esse aqui, por exemplo, os 5 momentos para a higiene das mãos e a descrição das técnicas. Né? Então, tudo isso, né, o serviço de saúde deve seguir, né, essas recomendações, né, que é o conteúdo, digamos, mínimo, né, que deve conter cada protocolo de segurança do paciente. Bom, após isso, né, anexa o documento e anexa também, pelo menos, um documento comprobatório de capacitação dos profissionais de saúde sobre esse protocolo em 2021. Né? Então, pelo menos um documento comprobatório dessa capacitação. Né? E para essa capacitação é necessário, né, alguns itens, né? Por exemplo, quando, né, ocorreu essa capacitação no protocolo, para o protocolo, quais os profissionais de saúde que participaram dessa capacitação, quem foi a comissão organizadora, né, da capacitação, entre outros. Né? Então, todos esses itens, eles são descritos lá nas orientações para o preenchimento do formulário de avaliação das práticas de segurança do paciente. Então, recomendamos a todos que leiam atentamente, né, essas orientações antes do preenchimento do formulário. E assim por diante, para todos os
protocolos, tá? Está certo? Bom, o indicador 5 é protocolo de cirurgia segura implantado. Então, lembrando aqui que o protocolo ele deve conter, então, né, aquelas orientações para a aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica nos 3 momentos, né, que estão nas 3 etapas, antes, né, da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente deixar a sala de cirurgia. Então, esse protocolo deve ser anexado e, a partir do ano, né, deste ano, né, o SNVS também está estimulando, né, no caso do serviço de saúde que realizam partos cirúrgicos, também anexar a lista de verificação de segurança, a lista de verificação de parto seguro, não é? Esse documento da Organização Mundial da Saúde, ele pode servir também, né, de guia, de norte, para que o serviço de saúde estabeleça a sua lista de verificação do parto seguro, né? Então, anexa também esse protocolo quando de sua existência, não é? Então, aí podem perguntar, mas, né, de fato, vai ser, se a gente não colocar, a gente não pontua aqueles serviços de saúde que realizam, né, partos cirúrgicos? Não, assim, nós recomendamos, né, que coloque, além do protocolo de cirurgia segura, esse protocolo também. Porém, esse ano, né, o serviço de saúde, ele não vai deixar de pontuar, né, por não ter anexado a lista. Mas essa lista, né, ela é de suma importância para a prevenção de danos, né, no nascimento, né, no RN. Então, é muito, né, necessário que o serviço de saúde também, já aqueles que não têm, né, que realizam partos cirúrgicos, que já, né, providenciem essa lista para que possam apresentar, né, no próximo ano. Bom, indicadores de processo. Sim. 40 minutos, tá? Já deu. Já foi 40? Isso, passou rápido, Nossa, né? gente, passou muito rápido. Então, eu vou correr. Tá bem. Obrigada. Bom, então, os indicadores de processo. Conformidade e avaliação do risco de lesão por pressão, do risco de queda e também, né, o preenchimento da lista, a conformidade do preenchimento, né, da lista de verificação de segurança cirúrgica. Bom, então, para o preenchimento desses indicadores aqui, é necessário o uso dessa planilha de conformidade de indicadores de processo. Essa planilha, ela é disponibilizada também lá, né, próximo ao link para o formulário, tem todas as planilhas utilizadas para, né, responder o formulário de avaliação das práticas de segurança. E também o link consta no documento, né, de orientações para o preenchimento. Então, aqui, o serviço de saúde sorteia 17 prontuários, esse sorteio ele é feito, né, deve ser feito de forma aleatória, coloca, então, o número do prontuário avaliado aqui, nessa outra coluna, a data de saída, que é alta, óbito, transferência, e aqui, então, ele, e o serviço de saúde, então, vai colocar sim, né, se tiver sido realizada o quê? Né, a avaliação de lesão por pressão, né? Coloca sim. Se não, coloca não, certo? E preenche, e a planilha automaticamente, né, já mostra o resultado. A prevenção de queda também, né? No caso, a avaliação do risco de queda e o preenchimento, a conformidade ao preenchimento da lista de verificação de segurança cirúrgica. Então, aqui, apenas, né, relembrando, são pacientes submetidos à cirurgia no último ano, com pelo menos 2 dias de internação. Isso para o sorteio, né, dos 17 prontuários, e o serviço deve utilizar uma amostra aleatória simples, né? E aqui tem um exemplo de como proceder. Então, esse resultado, né, que se obteve aqui, por exemplo, na questão 14, é o que vai ser inserido no campo, aqui não está mostrando o campo, mas no campo onde aparece, né, o
campo de, aqui, ó, indicar o total absoluto de prontuários, né, adequado. Então, coloca esse número nessa questão, né, para que o serviço de saúde, então, responda de forma correta. Se o serviço de saúde não realizou avaliação de risco de lesão por pressão no ano de 2021, inseriu o número 0 no campo do formulário. Então, ele coloca 0, tá? Por quê? Porque vai ser necessário também, mesmo aqueles que não realizaram a avaliação do risco de lesão por pressão, anexar um documento, tá? Porque o formulário, né, exige. Então, anexa, mas colocando 0, certo? Nesse caso, não preencha as células, né, da planilha de conformidade de avaliação do risco de lesão por pressão. Então, por exemplo, ele tem quedas, resultados aqui, né, de queda, foi feita essa avaliação de risco e essa aqui também. Aí ele preenche aqui e deixa 0. Ou ele não fez, né, aqui também, 0, né, nesses campos aqui. Outro indicador é a regularidade da notificação mensal de incidentes, eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Né? Então, esse também é outro indicador considerado um requisito mínimo para as práticas de segurança do paciente. Se o serviço de saúde não comprova, ele é classificado como baixa conformidade às práticas de segurança do paciente. Então, aqui algumas informações importantes. Então, devido à pandemia, né, também causada pelo SARS-CoV-2, a NSP-Visa pode considerar excepcionalmente as notificações de incidentes ocorridos no ano de 2021, classificados em relação ao grau de dano, como nenhum dano, dano leve ou dano moderado, notificados até o dia 31 de janeiro de 2022 ao SNVS. Né? Então, notificados até 31 de janeiro de 2022 por meio do Notivisa. Não serão aceitas notificações retroativas de eventos adversos com grau de dano grave, óbitos e never events, conforme RDC 36 e nota técnica 519. Né? Por quê? Porque estes, né, eventos eles devem ser notificados, né, no prazo de 72 horas, certo? Outro indicador é a regularidade do monitoramento mensal de consumo de antimicrobianos. Então, deve ser preenchida apenas por hospitais, né, que possuem leite de UTI. Não há prejuízo final, conforme na nota, né, na pontuação do hospital, caso não possua esse tipo de unidade, conforme já, né, mostramos nos slides anteriores. Bom, o indicador 21 é o indicador de conformidade aos protocolos de segurança do paciente. Então, nesse caso aqui, é necessário também selecionar aleatoriamente 17 prontuários do mês a ser monitorado. Então, o serviço de saúde procede, né, ao sorteio desses prontuários, né, e preenche a planilha abaixo. Então, aqui, número, mês, o número do prontuário, a data da alta, e aqui clica, né, sim ou não. Né? Fez esse monitoramento em janeiro? Sim. Né? Não fez? Não. E vai, assim, né, por diante. E depois, né, esses dados, eles são importados para a outra aba da planilha, né, que é, então, essa planilha, né, de análise desses dados. Então, aqui já vai sair, né, o percentual de pacientes com avaliação, por exemplo, de risco de lesão por pressão, né, ao preencher essa planilha anterior, e outros também, né. E também aparece um gráfico desse monitoramento, né, desses indicadores. Isso aqui também, né, aqui é importante, né, após inserir os dados na planilha anterior, clique em cima dos gráficos com o botão direito, né, para atualizar os dados. Né, e feito isso, então, esses dados são atualizados. Ah, mas temos que utilizar apenas essa planilha? Não, esse é um modelo que foi disponibilizado, né, pela Anvisa para ajudar a responder essa questão. O serviço de saúde também pode apresentar, né, a sua planilha, né, feita, então, né, realizada, né, preenchida localmente com esses dados. Bom, então, já dissemos aqui, não vou repetir, esses são os indicadores, né, o número é aplicável por tipo de serviço de saúde no denominador, né, e
essas são as classificações que já também mencionamos. Os serviços que alcançam, né, a 100% de conformidade recebem essa declaração da Anvisa, né, nesse modelo, informando o desempenho alcançado. Esses são os prazos, né, também vamos deixar aqui, né, para que vocês possam, né, depois dar uma olhada com mais calma, e aqui passamos, então, para os resultados do Relatório Nacional da Avaliação das Práticas de Segurança 2021. E daí eu quero perguntar para a Nájila, né, a respeito do nosso tempo, né, que hoje voou. Então, são 10 para as 3 e nós temos algumas perguntas, umas para você e outras para mim, no caso, né, para a comissão estadual. Certo. Você já quer responder, porque eu sei que você tem um compromisso agora às 15, né? Ah, sim. Então, talvez possamos deixar, né, o relatório, esses slides, né, ou, né, à disposição, né, essa apresentação, né, vai ficar à disposição, né, e quaisquer dúvidas, né, em relação ao relatório, né, elas podem ser também encaminhadas, né, a GVIMS. Elas podem... Então, isso, podem encaminhar, né, a gvims@anvisa.gov.br, né, que respondemos também. Mas, Nájila, então vamos, né, responder, né, as questões? Então, tá. Pode ser? Podemos. Tem uma que até eu tenho dúvida, mas aí a gente vai conversando aqui. Nara, o e-mail é gvimes@anvisa.com.br, não é isso? .gov, Eu vou escrever. Isso, no último slide nós colocamos, né? Então, se você puder colocar lá, que aí ele já copia. Isso. Então, a Janaína... Oi? Desculpa. Eu podia ter colocado, né, no chat, não sei se eu posso. Acho que não. Acho que pode. Tá bom. Então, vamos lá. A Janaína perguntou: eu gostaria de saber se há possibilidade de editar o que já foi respondido ou responder novamente antes de finalizar o prazo. Então, pode, né? Pode ir respondendo, né? Depois acessa o formulário novamente e complementa. Então, vai fazendo, né? Dessa forma, antes de enviar. Né? Depois que enviar, né? Como é que fica a situação, né? Depois de enviar. Depois de enviar, né? O formulário Anvisa, então o serviço de saúde, ele pode também, né? Acessar esse formulário. Aí, né? Ou, inclusive, hoje estávamos, né? Conversando a respeito, né? Porque depois de tanto, né? De tanto aprender, né? Com o Lime Survey, né? Porque como é um sistema, né, novo, né? Antigamente a gente utilizava o formulário FormSUS, né? E o Lime Survey, o que a gente observou? Né? Que antes poderíamos, o serviço de saúde deveria preencher, né? Fazer novamente o seu cadastro, né? Para receber, né? O formulário e dar sequência ao preenchimento, né? Mas notamos que, se mudar o navegador, né? É possível que ele continue, né? A preencher esses dados. Então, assim, se o serviço de saúde tiver quaisquer dúvidas, né, em relação a esse ponto, aí nós solicitamos que encaminhe para esse e-mail, né, que vai ficar mais fácil de responder, né, a dúvida, né, do serviço de saúde, né, e a gente mostra o passo a passo. O formulário contém também, tá, Nájila, essas orientações, né, em relação ao preenchimento e também nas orientações. Mas quaisquer outras dúvidas podem ser, sim, encaminhadas aqui à GVIMS, estamos lá à disposição, tá, para os análise. Tá, a Dariane está com dúvida, ela colocou assim, um documento comprobatório da capacitação do protocolo ou 2? E foi a mesma pergunta da S. Ciras. Isso, pelo menos um documento de capacitação, né, nos protocolos. Tá. De capacitação, tá? Tá bom. E ficou uma dúvida... São duas as reuniões. O que são duas, né? Porque às vezes confunde, né? É o PSP, que é o Plano de Segurança do Paciente, né? Acompanhado de documento comprobatório de pelo menos 2 reuniões no ano, né? Anterior.
né? Isso. E para os as protocolos, capacitações no pelo protocolo. menos uma capacitação, só que tem que preencher todos aqueles requisitos, tá? Que são descritos lá no formulário, né? A data, quem participou, né? Certo? Certo. E foi uma dúvida de várias pessoas com relação aquelas planilhas dos prontuários, dos 17 prontuários. Esse ano vão ser as duas planilhas, a dos 17 no ano e as 17 por mês, correto? Isso, também continua da mesma forma. Lá, para preencher os indicadores de processo, né, é necessário, então, preencher aquela planilha a planilha de análise, né, desses indicadores de processo. Preenche aquelas planilhas após o sorteio dos prontuários, né, e o resultado que encontrar, né, conforme lá mostramos lá no total, é esse resultado que coloca lá no formulário para cada indicador, né, de processo. Bom, para questão 21, também é necessário sortear os 17 prontuários. E uma questão que recebemos bastante mas a gente pode utilizar os mesmos prontuários? Pode, né? Ou quer sortear outros, ou quer aumentar o número de prontuários? Pode ser 20 prontuários, pode ser 30 prontuários, tá? Então, fica a critério do serviço de saúde, né? A quantidade de prontuários. Mas o importante é que, né, sorteie aleatoriamente, né, para mostrar esse monitoramento desses indicadores de segurança do paciente. Porque, Nájila, em suma, é assim, esses indicadores, então, de processo, né, eles mostram a adesão ao protocolo, né, por exemplo, de quedas, de avaliação do risco de quedas, de avaliação do risco de lesão por pressão e a conformidade, né, do preenchimento da lista de verificação de segurança cirúrgica, o checklist cirúrgico, né? Então, mostra a adesão aos protocolos. O indicador 21, ele mostra o monitoramento desses indicadores dos protocolos, né? Então, é o monitoramento, certo? Geralmente, né? Acho que por isso que são necessários, né? Essas duas questões, né? Essas duas planilhas. E essas Certo. duas planilhas, isso. A Para o Rosa indicador perguntou. 21, Nájila, né, só esclarecendo, né, ainda mais para o serviço de saúde, o indicador 21 ou utiliza a planilha disponibilizada pela Anvisa, né, e pela SNVS, ou utiliza a planilha, né, que é utilizada lá no serviço de saúde para o monitoramento desses indicadores. Né? Como é que o Isso, nós núcleo de tivemos. segurança do paciente, por exemplo, monitora os seus indicadores? Os indicadores dos protocolos de segurança do paciente. Né? Tem uma planilha específica, então, né, anexa essa planilha. Só que tem alguns pormenores, né, que estão descritos lá também nas orientações que o serviço de saúde deve se atentar. Tá? Dados brutos, né? É um deles. Tá, quem estava com dúvida nessa questão, está respondido ou tem mais alguma pergunta com relação a isso para fazer? Se tiver, pode colocar no chat, tá? A Rosa teve uma dúvida com relação a aquele item da implantação do núcleo de segurança do paciente. Se o núcleo de segurança foi implantado em 2022, ela deixa o item em branco do número 1, indicador 1. A Mas ela já instituição. ganha baixa conformidade. Isso, porque se ela não tem, né? Se ela não teve, né, o núcleo de segurança do paciente implantado, né? Aí ela já automaticamente, né? É classificado, né? Como baixa conformidade, Como né? baixa conformidade. Agora, essa dúvida aqui é um pouco para mim, um pouco para você. A Gabriela Paula, ela perguntou com relação à regularidade de consumo de álcool que é enviado no Form SUS. O que aconteceu? Em 2020, a gente teve aquele problema com o Form SUS, né? Então, alguns dados, a gente parou de ter acesso no Estado, então a gente recebeu um banco de dados do consumo de álcool. E aí, Gabriela, o que eu estou pedindo aos serviços que têm já os comprovantes de que notificaram, né, regularmente em 2020, que me enviem
eu vou encaminhar para a Anvisa para ver o que aconteceu nesse banco de dados. Se teve alguma perda de dados, algo do tipo, porque você não é a primeira que fala, sabe, comigo, que eles notificaram regularmente o consumo de álcool e receberam um não. Só que a gente pegou a partir desse banco de dados, né? Então, eu não sei se teve algum problema nessa transição de sistema, ou quando teve o problema com o SUS. Então, Gabriela, se você puder mandar os comprovantes para o e-mail da comissão, a gente vai conversar com a Anvisa com relação a isso também, tá? Não foi só o seu serviço, não. Outra pergunta da Gabriela também é que, por exemplo, antes de eu falar a pergunta dela, eu já vou dizer, a gente, esse ano, a CESP, né, que eu estou falando, nós tivemos um volume maior de formulários para analisar, tivemos, né, hospitais que foram abertos em 2020, tivemos defasagem de RH, então foi um período bem sofrido para a gente, da avaliação desse ano. Infelizmente, algumas devolutivas foram com erro de digitação. Então, a gente recebeu, como a própria ICO falou, a gente deu a devolutiva, a gente recebeu o pedido de revisão, e alguns hospitais, esse pedido de revisão ainda está sendo feito. Então, o que acontece? A gente está dando na rede evolutiva, né? Fazendo uma... Eu esqueci o nome, não é uma restituição, mas é... Oh, meu Deus. Débora, me lembra a palavra que eu falei para você. Uma retificação. Isso, desculpa. Então, a gente está fazendo uma retificação. Então, aquele serviço de saúde que achou que a nota não estava correta, ou algum item foi colocado de forma equivocada, pode pedir a retificação, que a gente está reanalisando aqueles que estão solicitando. A dúvida, Ico, que a gente tem no caso, é que não tem mais como ir para o relatório nacional. A gente pode fazer a retificação da Secretaria Estadual com o Serviço de Saúde, correto? Correto, né? Porque, inclusive, né, ele foi publicado, se não me engano, na semana passada, não é? Isso. A gente não teria nem tempo hábil também, porque a gente ainda está fazendo a revisão de algumas instituições de saúde. E por conta disso, a gente já mudou até a forma, tá? Falando agora para os núcleos de segurança do paciente, a gente está repensando a forma de dar essa devolutiva o ano que vem, aceitamos sugestões, a gente vai fazer um novo modelo e vai colocar para consulta pública de vocês, vai enviar no e-mail e a gente espera um retorno, porque a gente está num processo de crescimento conjunto, né? A frase que a gente leva muito errada é humano e acontece, né? Não tem como, não somos máquinas, mas estamos aqui e admitimos o erro quando ele acontece. Então, Nájila, duas coisas. Oi, fala. Eu acho importante também ressaltar, essa apresentação foi muito válida, sim, porque tem muitas dúvidas com relação ao preenchimento. Então, apesar de ter havido erros com relação a essa devolutiva, mas tem muitos serviços também que preencheram de forma inadequada, faltando documentos. Então, assim, é lógico que a gente não tem tempo e nem pernas para fazer isso junto com o serviço. Eu até fiz essa retificação junto com o serviço aqui e a gente viu que realmente teve falhas de um lado e também de outros lados, né? Então, foi muito importante esse webinar para sanar algumas dúvidas, assim. Justamente, eu até falei no início, não sei se estava todo mundo aqui na sala, a gente solicitou a presença, sabe, da Anvisa, justamente para a gente reaproximar dos serviços aqui do Estado, porque a gente teve um turnover bem grande durante a pandemia, e para poder aproximar os serviços e as pessoas que já estão há algum tempo e as que chegaram agora, da avaliação das práticas. E da gente também. Eu acho que isso é importante. O ideal seria a gente ter esse todo, né, individual, seria, mas infelizmente, como a Débora falou, a gente não tem pernas. A gente precisa que, durante o tempo de preenchimento, as dúvidas venham, para a gente poder sanar essas dúvidas, se a gente não souber perguntar para a Anvisa, e daí o serviço poder ter tranquilidade no preenchimento do formulário e a gente durante a análise. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Ficou faltando alguma pergunta? Se alguém não se sentiu contemplado, pode falar agora, que a gente está aqui para isso mesmo. Vocês têm nosso telefone, mas
Se por acaso não Ângela, tiver, oi, a Valéria colocou aqui no chat. chat. Peraí. Talvez dar um tempo para essa retificação. A minha instituição tinha os protocolos e que possivelmente não foi carregado e possivelmente poderia ter um aumento na nota da avaliação. Talvez. Então, o que acontece com relação ao prazo? Vocês têm um prazo grande que a Anvisa dá para vocês, né? Para preencher. Por isso que eu falo, qualquer dúvida nesse período de preenchimento, não conseguiu colocar o documento, tem dúvida no preenchimento, entre em contato com a gente, porque a gente teve várias situações ano passado de serviço que não conseguiram anexar no Lime Survey, mas mandaram para o nosso e-mail. Então, a gente abre essas exceções. Ainda mais quando vai chegando perto do prazo que o sistema fica sobrecarregado, que é o Brasil todo, né, entrando no sistema, a gente abre essa exceção de encaminhar para a gente os documentos. Mas o prazo, infelizmente, ele é o prazo que é estipulado para preenchimento e anexação dos documentos, porque depois a gente começa a nossa corrida para poder analisar. E aí, se a gente começar a mudar prazo para todo mundo, a gente não dá conta, entendeu? Temos que pensar que é um número grande de serviços. E aí a gente tem e-mail. até que destacar, né, esse trabalho, né, que é feito, né, pelos núcleos de segurança do paciente, né, das vigilâncias sanitárias, é um trabalho, né, um trabalho hercúleo, né, que é desenvolvido, né, que é feito por vocês, né, para essa atividade de avaliação das práticas de segurança do paciente, porque é um por um, né, é um formulário a cada vez, analisar, né, verificar com critério, né, seguindo, então, tudo que foi padronizado, né, então, assim, de antemão já parabenizo, né, a Visa, né, aí do Espírito Santo, né, por esse trabalho, viu, Nájila e Débora e, né, outras, né, pessoas aí daqui. A comissão agradece, e é isso que você falou, Eiko. Na hora da análise, a gente demora muito, porque a gente tem que seguir o instrutivo que vocês disponibilizam para a gente. Então, a gente tem que olhar item por item. Por isso que, às vezes, a instituição recebe um não, mas eu mandei o protocolo, mas, infelizmente, aquele item que a gente destacou na devolutiva, que está no instrutivo, que tem que ser analisado, ele não veio. Então, por isso que eu acho importante, todas as dúvidas, vou repetir mais uma vez, a gente ir tirando durante o processo. Não conseguiu, a Valéria está perguntando se pode fazer das duas formas, não conseguiu anexar no Lime Survey, pode mandar o arquivo para a gente, no nosso e-mail. A gente tem um Gmail que a gente disponibiliza, eu vou colocar aqui no chat para vocês, porque ele aguenta, né, mais do que o da saúde. Com relação à devolutiva, quando a comissão estadual finalizar o protótipo desse ano, a gente vai encaminhar no e-mail de vocês, e a gente espera receber muitas contribuições, porque eu acho que esse processo ele tem que acontecer de crescimento e de visibilidade e de transparência entre a gente e vocês, e vice-versa também. E eu acho que é isso. Teve mais alguma pergunta, Débora, que eu deixei de responder, o Eiko? Peraí. Existe limite máximo de arquivos a serem anexados em cada indicador ou tem um tamanho limite? Juliana Lobato. Então, todas essas orientações, eu até podia ter, né, trazido aqui, assim, alguma anotação, mas todas essas orientações em relação a tamanho, né, de arquivo, elas estão dispostas lá nas orientações. Não sei se eu tenho tempo aqui de, né, mas... São 15h09, mas se você quiser, Juliana, dar uma olhadinha no formulário, se você não achar, manda para a gente que a gente dá uma olhada para você. Qualquer coisa a gente já coloca aqui no chat, mas assim, está descrito no formulário e nas orientações, tá? A Ana Caroline perguntou também, quando o documento comprobatório, falo do protocolo, que atende às especificações, estiver desmembrado em mais de uma instrução de trabalho, POP, tem apenas um campo para anexar o documento? Como assim, Ana? No caso, por exemplo, comprobatório documento comprobatório de identificação do paciente. Aí você gostaria, por exemplo, de mandar mais de um protocolo para poder, mais de um documento, é isso?
Isso. Ela quer mandar, por exemplo, mais de um documento comprovando que ela capacitou em identificação do paciente. Vai ter opção dela anexar 2? Então, eu vou pedir que essa questão, eu acho assim que não, né? Que são dois documentos, mas, de toda forma, eu vou pedir que encaminhe, que é uma questão técnica, né? De preenchimento do formulário do Lime Survey. Então, por favor, encaminha esse questionamento, a GVIMS, né? Que podemos responder. Né? Então tá, infelizmente, gente, pelo adiantar da hora, a EICO tem outra agenda. Eu vou me despedindo, né, por aqui agradecendo mais uma vez a participação da EICO hoje com a gente nessa tarde, agradecendo todos vocês, núcleos de segurança do paciente do Estado, que estiveram com a gente. As portas estão abertas, os telefones, os e-mails. Quero deixar claro que a comissão ela se esforça muito, tá, no trabalho diário. Somos assim bem dedicadas porque a gente gosta muito da temática e gosta muito de trabalhar com vocês, mas a gente também precisa ter um retorno um pouquinho como você durante o processo para a gente, né, evitar que aconteça com a devolutiva desse ano o que aconteceu com a do ano passado. Nosso objetivo aqui é só crescer e ter cada vez mais segurança para os pacientes nos hospitais do nosso estado. Obrigada mais uma vez a participação de todas. Estamos também à disposição nos nossos canais de atendimento para vocês, tá bom? Obrigada, Eiko, mais uma vez. Obrigada, obrigada à Comissão Estadual. Foi um prazer, né, estar com todos aqui, né, agradecer também e parabenizar aí a participação, né, dos hospitais participantes. Então, agradeço novamente e estamos à disposição. Contem sempre conosco. Obrigada. E só mais um último aviso: os hospitais que têm serviço de diálise de crônicos, a ICO falou, tem esse ano avaliação também. E o nosso momento com as diálises vai ser no dia 24 de junho, às 9 horas. A Dolores vai estar aqui representando a Anvisa e conversando com a gente. Se não receberam o link, mandem um e-mail para a gente que a gente encaminha o convite para vocês, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada.